Uma boa noite, pessoal. Quem vos fala é o Coronel. Bom, tava essa polêmica aí, né, do carnaval, né? O prefeito tá gastando com carnaval. Bom, eu já expliquei no outro vídeo, né? Não postei ainda. Vou postar o outro vídeo falando do orçamento da prefeitura, né, dos estados, do governo federal. Mas eu estava vendo uma coisa na questão da periferia, né, de Paranaguá. Vamos falar assim, periferia, né, porque não é tão longe, né, mas lugares que estão desprovidos de infraestrutura, né, mesmo porque muitos desses lugares são invasões. Como eu já falei, não houve e não há nenhum programa que é habitacional nesse processo atual, entendeu? Para o deslocamento dessas pessoas para esses conjuntos. Não há e não sei se haverá, né? Pelo menos agora, para que possamos ter algo que dê dignidade para a população, né? Para a população, que não fique em áreas de risco, né? Igual ali na Vila Torres, né? Que muitos chamam de Rio da Vaca, mas hoje é Vila Torres, por causa das torres ali, né? Igual Curitiba, tem a Avenida das Torres, né? E então é uma coisa assim bem desproporcional, entendeu? As pessoas que não têm muitos recursos, né, não têm condições de, muitas delas, né, a gente vê que tem gente que tem condições e invadiu algumas áreas aí, mas a grande maioria é que não tem condições às vezes de guardar um dinheiro, né, de ter condições mesmo de construir uma casa, né, de adquirir uma casa, né, dar uma entrada. Então acaba acontecendo as invasões, né, às vezes em áreas de proteção ambiental, muitas vezes. E Paranaguá em si, né, sempre nessa situação em que os mais desafortunados, vamos falar assim, os menos endinheirados, né, possamos falar assim, né, aqueles que realmente às vezes não têm condições, ganham um salário mínimo ou até menos, né, muito menos, né, e acontece invasões, o pessoal vai fazendo barraquinho, traz uma madeira, constrói, faz um quarto, quartinho, uma cozinha, né? Alguma coisa assim, para poder ir levando até se ajeitar. Agora, se nós tivéssemos um programa grande, habitacional, né? E isso é possível através do governo federal, né? Do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, que muitos criticam, né? Mas foi o governo atual que instituiu isso aí no governo passado, em 2007, 2008, né? Alguma coisa assim, 2007 eu acho, ou menos até, né? E muita gente conseguiu ter a sua casinha, né? Em muitos lugares. Aqui mesmo, né? Tivemos aí os apartamentos ali, aqui perto de casa, muitos apartamentos que foram feitos, né, para baixa renda, e paga-se pouco, né, por mês, né, para cobrir pelo menos os custos, né, da obra, mas a longo prazo. Então esses programas pararam, né, depois da saída da Dilma, né, vamos falar a real aí, né, vamos falar de política. Quando a Dilma parou, né, ficou praticamente tudo parado, não houve mais nada, e agora foi retomado. E
a questão no município pode requerer verbas, né, para que se façam moradias decentes, né? Não precisa estar alinhado com o governo federal, com o presidente, com e tal. O que o governante tem que fazer é governar para a população, independente de quem esteja no governo federal ou não, entendeu? É essa a tônica, né? Os candidatos eles são eleitos a prefeito, né, nesse caso, para trabalharem para o povo, entendeu? Independente que se esteja lá o Lula, se tivesse o Bolsonaro, quem for que seja, a questão é que a prefeitura tem que buscar recursos para que faça um planejamento, né, e um programa sério, né, para desocupação de áreas ambientais e áreas impróprias, né, para habitação, devido muitas vezes à maré também, e realocar essas pessoas, mas para residências decentes, né, bem feitas, entendeu? Nós temos que trabalhar nesse caso, muito com a perfeição. É como se fosse nosso, né? Como o prefeito se fosse acabar a casa do prefeito, dos vereadores, né? A nossa própria casa, entendeu? Então é isso aí. E é um programa sério, né? Independente, né? Infelizmente o nosso prefeito não foi lá na reunião com a Gleice. Todos os prefeitos do litoral foram, menos o nosso. Uma besteira, eu acho, né? Porque, como eu falei, o prefeito ele tem que governar para todos. Agora, quem está lá no governo, isso não interessa. Interessa que, como prefeito, ele tem que ir atrás de recursos, independente de quem esteja, né, de presidente ou de governador, né? Entendeu? Trazer verbas. Apesar que a prefeitura tem verbas, mas às vezes não são bem gastas, né? Não são bem aplicadas. E às vezes dá essas polêmicas aí, tipo, como eu falei, do carnaval, que aconteceu isso aí. O carnaval que, infelizmente, né, as pessoas não entendem que às vezes o prefeito está focado só no carnaval e não tem dinheiro para outra coisa. Mas realmente as coisas não são assim, né? Porque cada secretaria tem uma porcentagem de verba, né? A educação e a saúde são as maiores verbas. A segurança, terceiro, entendeu? Em porcentagem. Aí vem descendo, né? Porcentagens menores, né? A cultura também tem uma porcentagem razoavelmente boa, entendeu? E mais as verbas que vêm do governo, né? Incentivo à cultura, a questão da saúde, entendeu? E por aí vai. Então vamos falar aí, né, voltando nos programas habitacionais, né? Um programa habitacional sério, né? Que realocaria essas pessoas em áreas ambientais, né? Áreas de preservação ambiental e lugares, né, que não há condições de viver devido às marés, as adversidades do tempo, né, e do ambiente, né, do meio ambiente, entendeu? Então é isso aí. Então o caso é que nós, né, porque no caso a prefeitura, né, tem que fazer isso aí, tem que correr atrás, independente de quem seja no governo, porque o prefeito, os vereadores foram eleitos para governar para o povo, né? Por isso que como é que se fala em grego? População, né? Populis, povo, entendeu? E a questão é que deve haver isso aí. Então a Vila Torres é uma questão que pode ser adequada, né? Eu vejo lá que uma infraestrutura
como eu falei, tem a Avenida das Torres, e ali pode ser uma Avenida das Torres também, né? Pode ter uma avenida ali interligando vários bairros e realocando algumas residências que estão em cima praticamente da rua, né? Que fosse projetado uma suposta rua ou avenida, né? Realocação, né? Saneamento, né? E a questão da água também para abastecimento, e a luz, né? Para regularização daquela área lá. E tem mais o Valadares, né? Que eu estive lá no 7 de setembro, né? Não pude ir lá na reunião da Glazer, né? Mas eu acabei esquecendo e passei do horário, né? Perdi o horário. Mas a questão é a seguinte: o 7 de setembro em si, há condições inoperantes, né? Há questões que vários lugares lá estão sem perspectiva, né? De saneamento e de asfaltamento, né? Asfalto, ou a questão dos paralelepípedos, né? Dos bloquetes, para que tenha uma situação melhor, né? Para o tráfego e para a passagem das pessoas, né? No caminho para casa lá. Então o governo atual, ele deve dar uma atenção lá, porque eu passando lá, né? Falei um tempinho aqui no 7 de setembro, lá no final do 7 de setembro, né? Não ali perto da praça, ali do clube do 7 de setembro, mas lá no fundinho, lá no final mesmo, né? Então tá uma situação assim, né? Parece que tem esgoto, né? O esgoto pelo menos fizeram, né? E manilhamento eu não sei. Eu não vi lugares lá que parece que não tem o manilhamento das águas das chuvas, né? Para desembocar ali no rio Itiberê, né? E o esgoto, o tratamento, né? Entendeu? Então, o 7 de setembro, mais ao fundo, passando a praça, precisa de cuidados, né? E essa é uma questão que é excepcional, né? Porque os moradores precisam de dignidade, né? De uma questão que num dia de chuva não tenham que passar por um lamaçal, entendeu? Por ruas alagadas, entendeu? Então é isso aí. Então são dois pontos, né? O 7 de setembro lá ao fundo e a Vila Torres, né? Praticamente ali, que tem que melhorar muito, né? Não sei como é que tá o planejamento, mas essas são as necessidades aí de bairros mais afastados, né? E vejo lá também no Jardim Cometa, no Jardim do Bosque, né? As melhoras lá também são bairros mais afastados. Ali o Jardim Social, são bairros novos, né? Jardim Social, o Jardim Pantanal, entendeu? Então precisa se melhorar muito. Mas é isso aí, é isso que eu queria falar, porque aí eu ando por aí tudo, eu ando de dia, eu vou à noite, que a gente tem, né? Que acaba ajudando algumas pessoas, né? Porque, como eu falei, muitas pessoas não têm condições, né? Ganham salário e às vezes nem o salário ganham. Então tem toda essa dificuldade. Tem toda essa dificuldade do dia a dia, né? Porque tem gente que acha que essas pessoas partem do mesmo princípio de oportunidades dos outros, né? De uma pessoa de classe média, tipo eu, né? As pessoas não vão ter condições,
né? Como eu falei, são muitas situações, né? Às vezes cognitivas, por causa de uma desnutrição, entendeu? Por várias razões. Por falta de trabalho, né? Um trabalho que dê dignidade. E que leva essas pessoas, né? Por isso que o governo tem que dar um apoio, né? Tem pessoas que são ridiculamente ignorantes, né, com isso aí, mesmo tendo condições, são ignorantes porque elas não entendem a situação muitas vezes das pessoas de baixa renda, né, e que elas passam. Às vezes elas pensam que, como eu falei, são igual a elas, mas não são. Às vezes não tem oportunidade, de comprar uma roupa, de comprar um chinelo, entendeu? De comprar um material escolar para estudar, entendeu? Uma mochila, alguma coisa que ela possa ir para frente, né? E às vezes não tem condições, né? Ganha um pouco e às vezes só para comer e olha lá ainda. Mas é isso aí. Um abraço do Colonel, entendeu? Então esperamos que haja um planejamento, né, habitacional, aí, um programa habitacional grande em Paranaguá para realocar essas pessoas, né, que muitas vezes não tem condição, entendeu? Não tem condição por causa da estrutura delas, né, praticamente. E é isso aí, entendeu? Então, um abraço do Colonel, vamos trabalhar um pouco e até a próxima. Valeu!